Certo? Jorge, boa noite. Boa noite. Gabriel, canal Paparazzo Rubro-Negro. Estamos tendo problemas sérios no Flamengo com contusões, né? Todo jogo vai acumulando jogadores contundidos. Seria apenas falta de sorte ou os jogadores não estão conseguindo se adaptar a esse jeito, né, europeu, essa intensidade de trabalho? O que você teria para falar sobre isso para a gente? E se hoje também, ali depois do jogo, a torcida cantando vamos virar, se deu vontade de ficar direto até quarta-feira dentro do campo? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. É boa tarde ou boa noite? Acho que já é boa noite. Boa noite. Então vamos lá falar desta questão que nos puseram em relação a alguns jogadores que estão a fazer falta à equipa por lesões, todas elas tirando o Arrascaeta traumáticas, o caso também hoje do Caio. Aliás, o Caio fez um teste de manhã, era para não jogar, ele teve uma batida no jogo com o Emelec, um traumatismo no dedo grande do pé e portanto hoje fez esse teste e ressentiu-se um pouco em relação a essa questão. Quanto à intensidade, nós estamos a jogar de 3 em 3 dias, portanto não há carga nenhuma, há recuperação. O trabalho que fizemos foi a primeira semana que trabalhámos com o campeonato parado. A partir daí, este é o 6º jogo, nós sabemos, estamos no limite, há jogadores que estão no limite. Há jogadores do Flamengo, desde que eu estou aqui, que fizeram 6 jogos comigo, 90 minutos, 540 minutos. São jogadores que estão no limite. Mas porquê? Pois, porque não há outros para por mim, todos os jogos eu número 3, 4 jogadores. Todos os jogos. Só se repararem, não é nenhum jogo eu número 3, 4 jogadores. Agora, não há para mudar 11 jogadores. Nem eu tenho essa filosofia, nem compro essa ideia, porque na Europa também jogo 3 em 3 dias e jogo contra o Barcelona, contra o Real Madrid, contra a Juventus, portanto não venho falar em questões de 3 dias. Quanto aos jogadores que estão, nós sabemos que estão. O Gabi é um dos jogadores que tem 6 jogos, só tirei agora 2 minutos do fim. Há 6 jogadores neste momento comigo que têm 6 jogos, 90 minutos. E cada vez mais está mais difícil para trocar. Não é? Nós no Emelec tive que, em mesma palavra, inventar. Não é? Inventei pôr ali o Rafinha como à frente, era um jogo de 2 jogos, ou um ala. Então, onde é que eles estão? Onde é que está o ala? Para poder pô-lo a jogar? Não tenho. Então tenho que inventar, não é? Tenho que criar, não inventar, tenho que criar. Não é? Mas nós estamos cá para dar resposta, resposta às situações. Em Portugal diz-se que acho que é igual. Não sabes caçar com um cão, caças com um gato. O que a gente está a fazer? Não, temos que caçar de qualquer maneira. Além disso, quero dar os parabéns aos adeptos do Flamengo. Segundo, quero dar os parabéns aos jogadores do Flamengo. Foram jogadores que começaram a perder o jogo e perceberam que só ligados, só com um pensamento coletivo é que podiam dar a volta ao resultado. Contra uma equipa que fez o jogo dela, praticamente fez em 2 bolas paradas, fez 2 golos. É verdade que no segundo golo e no primeiro golo, a substituição do Caio, houve ali uma falta de concentração no posicionamento, para além do Bruno Henrique ser carregado antes de tempo e tinha que ser falta, não é? E no segundo golo também a nossa barreira não fez aquilo que normalmente a gente passa durante a semana, mas isto é a emoção do jogo e às vezes os jogadores não têm essa capacidade para poder coordenar de melhor maneira os posicionamentos, neste caso da bola parada. Mas estou muito feliz pelo resultado, era importante ganhar, porque nós chegámos aqui a 8 pontos do Palmeiras e agora só estamos a 3 do Palmeiras. É verdade que, não sei, o Santos joga amanhã. 3-1, pronto, ficou na frente do campeonato. Com 5 pontos e 3 do Palmeiras. Nós chegamos aqui com 8 atraso. Há muito campeonato pela frente. Agora, temos um jogo quarta-feira muito complicado. Acreditamos que temos capacidade para dar a volta ao resultado. Com esta energia positiva dos adeptos, ela transmite-se para dentro do campo. É verdade que temos muitos jogadores, hoje
com menos menos um dia de recuperação e não é fácil, mas acreditamos que vamos transformar esta nossa eliminatória do Emelec naquilo que nós queremos, que é passar aos quartos de final da Libertadores. Jorge, boa noite. Renan Moura, da Rádio Globo. Queria que você fizesse uma análise hoje dessa dupla de zaga formada pelo Pablo Mari e também o Tuller. Primeira vez que eles jogam juntos, né? A estreia também do Pablo Mari. E queria que você fizesse uma análise do sistema defensivo do Flamengo, desde que você chegou, pelo menos um gol sofrido em cada partida. E em 3 dias restando para essa partida decisiva contra o Emelec, há o que corrigir para se evitar e, obviamente, conseguir o resultado que é favorável ao Flamengo para a classificação? Você que a pergunta deu a resposta. O que é que você disse? A zaga é o quê? O que é que você disse? Nesse momento? Sim. Toda nova, não disse? Sim. Não, está aí a resposta. É toda nova. Como é toda nova, não tem automatismos, como é normal. Você fez uma pergunta e muito bem, e respondeu muito bem. Esta zaga é toda nova. Se é toda nova, já não tenho muito tempo, né? Estou aqui há 1 mês e meio. Quanto mais uma zaga nova que não está habituada a jogar entre ela, portanto não tem os automatismos e o conhecimento daquilo que é normalmente a zaga do Flamengo. A gente diz a defesa, a zaga. Nós jogámos hoje sem os 2 centrais que normalmente jogam, Caio e o Léo, não é? E portanto isto, a justificação, sem ser uma justificação que não tem teoria nenhuma, é uma justificação que é prática. 4 jogadores, principalmente os 2 centrais, ainda não tinham feito um jogo. Mas porquê é que eles não jogaram? Porquê é que eles não jogaram? Não jogaram porque os outros 2 têm jogado sempre bem. Portanto, todas estas questões, depois dos jogos acabarem, é fácil fazer a pergunta. Jorge Jesus, aqui atrás. Aqui. Caroline Patati, do Fox Sports. Gostaria de saber a respeito do Diego Alves. Depois do gol aí da falta, a torcida acabou pegando um pouco no pé, vaiando a cada momento que ele tocava na bola. Eu quero saber se o senhor acha que foi justa essa reação da torcida e se você acha que de alguma maneira teve falha dele nesse gol. Quando tu perdes, perdem todos. Uma equipa não perde porque um jogador naquele momento não teve tão bem. Só assim que esta equipa teve alma e coração hoje para mudar o resultado quando entra a perder 1-0, porque ela está toda comprometida uma com a outra. Há uma equipa muito unida. Aliás, esta equipa é muito unida, não foi por eu ter chegado, porque ela é unida. E portanto, todos os problemas que possam acontecer a um jogador, ela é partilhada por toda a equipa e pela equipa técnica. Os adeptos têm o direito, como é óbvio, de fazerem as críticas que acharem que têm que ser feitas no local do crime, que é o campo. A partir daqui já não. Não é? Isto é uma questão, e os adeptos do Flamengo hoje empurraram a equipa para a vitória. Com esta energia e com esta alma e com esta força que felizmente este clube tem, tem uma massa associativa que pode empurrar muitas das vezes a equipa para a vitória. E ela hoje empurrou a equipa para a vitória. E, portanto, eu não vou cobrar, como é óbvio, a nenhum jogador particularmente. Eu, quando tenho que cobrar a equipa, porque se dissermos assim, mas a barreira não estava bem feita, o goleiro é que tinha que a fazer. Pois eu já vi a barreira e se calhar vou dizer que não foi só o keeper, houve mais elementos ali que tinham que fazer alguma coisa que eu sei o que é que eles têm que fazer e eles também sabem e não fizeram. Mister, boa noite, aqui Caio Mota, do Globoesporte.com. Queria que tu falasse um pouco do desenrolar do jogo, que ao meu ver parece ser um jogo que vai ser muito parecido na quarta-feira. O Flamengo é uma equipe tecnicamente muito superior que o adversário, então assim, é um jogo de imposição técnica, mas me pareceu que faltou um pouco de atuação mais pelo meio, pelo centro, que ficou muito com o Ediar e o Arão ali, com os 4 homens de frente bem avançados, com um buraco no meio. Hoje o Rafinha conseguiu fazer a diferença, mas essa questão de pensar o jogo pelo meio, se o senhor não acha que faltou um pouco, e se fica muito refém dessa volta do Arrascaeta e do Everton, se é viável ou não, se há uma outra alternativa. Vou brincar um bocadinho, também temos que ter um bocadinho de humor, não é? Um buraco ali no meio, que eu vi-se no estádio não estava lá buraco nenhum. Não viu nenhum buraco. Vi um relevado
não muito bom, isso vi, mas lá buraco não vi, mas percebo o que é que quer dizer. É assim, tu para teres uma coisa não tens outra, não é? Se tu queres ter, e é assim que eu penso o jogo, aqui no Brasil, a minha carreira toda, que tenho treinado e nas competições na Europa, não é? Contra as minhas equipas do mundo, é assim sempre que eu jogo. E quando tu queres, tens uma ideia de ter dois avançados, claro que há alguma coisa que tu tens que descobrir, não é? Descobrir, quando digo descobrir, é dar espaço ao adversário. E tens que saber, não é? Com um desses dois avançados, muitas das vezes fazer a compreensão do terceiro jogador. Às vezes consegue, outras vezes não consegue. Mas se vocês repararam, sempre que nós tivemos em vantagem no marcador, eu mudei sempre a equipa taticamente. Durante o jogo mudei a equipa várias vezes para alteração do sistema de jogo. E eles jogadores do Flamengo, já me estão a compreender, mas vão compreender mais com o tempo. Porque eu, durante o jogo, mudo várias vezes o sistema de jogo da equipa. E, portanto, umas vezes tem o buraco, outras vezes não tem o buraco. Jorge Jesus, boa noite. Pedro Sá Guerra, RTP. O Jorge Jesus, toda a gente sabe que tem uma longa carreira como treinador. Muitas vezes já passou por situações destas e notou-se hoje, durante o jogo e nos últimos jogos, que a equipa muitas vezes joga muito mais com o coração do que com a cabeça. Além do trabalho técnico, há aqui muito trabalho psicológico a fazer nesta equipa. E depois queria também pôr esta questão. Assumiu que errou na quarta-feira passada. Sobre o quê? Quando diz que inventou isso não é assumir nenhum erro. Isso é ter a noção daquilo que tens que fazer quando não tens muitas alternativas, não tens. Tu queres um ala neste momento para jogar na equipa do Flamengo, metes quem? Tens, com todo o respeito, né? Tens o Luquinha, e se ou meto o Lincoln com ponta de lança e puxo o Gabi ou o Bruno para uma ala. Portanto, tens os três alas, a Arrascaeta, Vitinho e Everton Ribeiro lesionados. Portanto, não tens. Ou jogas com um a menos, se calhar era melhor jogar com um a menos, jogávamos com 10. Tu tens que meter lá alguém, não é? Como é óbvio. Como o Rafinha, vamos falar outra vez do Rafinha, é um jogador, para vocês saberem, acho que sabem, mas o Rafinha estava a jogar na Alemanha. E o Rafinha no Bayern Munique, eu vi os jogos do Bayern Munique quando jogava como lateral direito, jogava como médio defensivo, jogava como ala direito. Estão a ver o que eu estou a dizer? Ala direito. E mais, e quando estava a Barcelona jogou até central. Portanto, o Rafinha é um jogador que está habituado a fazer várias posições. Deu-me na cabeça, vou meter ali o Rafinha. Não, o Rafinha está habituado a fazer aquele posicionamento. Não saiu bem, ele também só jogou ali na primeira parte, na segunda parte não jogou lá, jogou lateral direito. Não é? A gente também sofreu um golo já com o Rafinha como lateral direito. Portanto, as coisas não se colocam assim. As coisas colocam-se naquilo que nós temos que decidir e qual é as opções para o fazer. Em relação à questão psicológica e jogar mais com a cabeça, ou mais com o coração e menos com a cabeça, não foi isso que eu senti na equipa hoje do Flamengo. Pelo contrário. Sinto uma equipa que tem coração, mas sinto uma equipa que tem cabeça para pensar. Porque se não tivesse cabeça para pensar, ela não passava de um resultado de 1-0, portanto, a perder 1-0, contra uma equipa que defende muito bem, com jogadores muito poderosos, os 4 jogadores da zaga do Flamengo, do Botafogo é uma zaga muito alta, muito poderosa no jogo aéreo. Nós conseguimos fazer 3 golos com muita qualidade. Não é? Agora é verdade que, face à grande qualidade do jogo ofensivo desta equipa, nós temos nos segurado melhor defensivamente. Mas, respondendo à pergunta, se nós jogamos hoje quase com uma zaga nova, não é? O próprio Trauco não tem jogado, jogou um jogo, o Pablo não tem jogado, o Tuller não tem jogado, jogou Rafinha. Mas porquê puseste-os a jogar? Por a jogar eu tenho. Isto é jogos de 3 em 3 dias, porque é que não pode? Não jogam se calhar os melhores. Um já não está cá, já foi para o Milan, não é? Aqui trabalhou comigo 1 mês e meio, um central, chegar ao futebol europeu, não é fácil. Avançados é,
e buscar muitos centrais já com alguma capacidade ao futebol brasileiro, não é fácil as equipas europeias virem buscar aos jovens. Ele é um jovem e vai dar certo, de certeza, o Léo. E portanto tudo isso faz parte daquilo que é a nossa vida como treinador. Jorge, aqui Duarte da Band News do Jornal Record. Queria saber de você o seguinte, aquilo que você acabou de falar sobre a vontade e aliando a técnica. O Rafinha mostrou isso hoje, uma vontade muito grande aliada à técnica que a gente já conhece que ele tem, tanto que 2 gols, o segundo que é cedo, saíram de jogadas dele pelo lado direito. Queria que você falasse um pouquinho em cima disso. E a outra, o Gabigol, a gente tem notado que ele mudou muito o comportamento dele, ele vem ajudando, já reclama ainda um pouquinho, mas a mudança de atitude dele. Você teve uma conversa muito particular com ele em relação a isso? Porque o Gabigol tem que fazer exatamente a pergunta que aqui vamos falar do buraco. O Gabigol é um dos jogadores que tem que preencher esse espaço para não haver buraco. E ele não consegue sempre fazer porque ele é um jogador dos avançados que arrisca e que acelera o jogo. O Gabigol hoje voltou a fazer um jogo extraordinário. Não é? E portanto vocês têm colocado questões, mas não colocam uma questão de dizer assim, pois, mas o Flamengo perdeu o médio mais criativo, chama-se Diego. Pois, mas o Flamengo perdeu os 2 avançados mais criativos, que chama-se Arrascaeta e Bruno Ribeiro. E depois o Flamengo continua a recuperar pontos para o primeiro classificado. Falta agora para a Libertadores. Não é? Espero bem que possa... Não, o Diego, não é pensar, não é? Mas joga mais este ano, infelizmente. Mas um dos dois, pelo menos ter o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro para o jogo de quarta-feira, já dava-nos uma grande ajuda. E o Gabigol, não é por acaso, não sei se vocês sabem, não é? Quando ele estava no Inter Milão, eu estava a treinar o Sporting, e falei com ele convidei-o para vir trabalhar comigo para o Sporting. Ele acabou por ir para o Benfica, mal foi dele, nunca jogou. No Sporting jogava sempre e ia jogar ao nível que está a jogar, porque eu conheço as características do Gabigol. Para além de ser um ótimo profissional, é um jogador fisicamente muito forte e mentalmente muito forte. Ele acredita muito nele. Às vezes depita-se com coisas que não têm nada a ver com o jogo, como hoje este amarelo, mas também é um pormenor que eu vou falar com ele e tenho que o equilibrar emocionalmente nestas questões que às vezes ele perde. Oi, Jorge, na mesma direção. Sobre 2 assuntos, Sérgio Lobo, Grupo Globo, Sport TV, TV Globo. Sobre 2 assuntos que você já tocou, em relação ao gramado. Lá de cima nós percebemos também, aliás já houve uma reclamação ontem, quando atuaram aqui Fluminense e São Paulo, sobre o gramado Maracanã. Você vai pedir uma melhora para o gramado na quarta-feira? E a segunda questão é o seguinte, sobre os elogios que você fez ao Léo Duarte, que é um jovem que está indo embora jogar no Milan. Você hoje relacionou 2 meninos para o seu time, ficaram no banco de reservas, o Renier e o Vitor, o atacante. O Renier atua numa função onde está carente ali, vários jogadores contundidos, entre eles o Diego, enfim, aquela função ali da meia de ligação. Você, pelas valências que você já observou, você pode usá-los na quarta-feira, no jogo decisivo da Libertadores? Não. Tanto o Gabriel como o Renier são 2 meninos que estavam na base, que eu chamei-os para cima face às dificuldades que nós temos. São meninos que têm muito talento e têm qualidade, mas não conhecem as ideias da equipa. Depois, com bola, eles são capazes de dar uma boa resposta, só que o futebol joga sem bola. Só para vocês ficarem a saber, sabem que o futebol tem 90 minutos ou 90 e poucos minutos. Desses 90 minutos, contabilizem com o que vos digo. Desses 90 minutos, um jogador, e o Maradona, não é? O Messi, que é o único, tem à volta 4 minutos de bola em 90, quer dizer que 86 não tem. Portanto, hoje o futebol é mais importante, ou tão importante, perceberes que sem bola o que é que tens de fazer, como saberes o que é que tens de
fazer com bola. E com bola não tenho dúvida nenhuma que o menino Ranieri e os outros são capazes de o fazer. Mas sem bola não são, eles não treinam comigo. Não é? E portanto, isto não é... Agora, se me perguntares, o Ranieri é um jogador que tem um futuro à frente dele muito, muito bom. Ele vindo trabalhar connosco, vai crescer, vai ter um momento certo dele. É um jogador de ligação, face à minha maneira de olhar para o jogo, é um jogador que tem essas características muito boas de fazer a ligação com o segundo ponta de lança. Mas sabe lá como é, os movimentos que eu quero para jogar o segundo ponta de lança, sabe os movimentos que tem quando tem bola e o que é que tem que fazer, não é? Portanto, isto não é assim, não é? Sobre o gramado, por favor. Pois, sobre o gramado, toda a gente reclama o gramado do Maracanã, o Messi reclamou, todas as equipas que jogam aqui foi as seleções, a Copa América, toda a gente já falou sobre isso. Mas eu penso que este não é um problema do gramado do Maracanã. Eu penso que isto é um problema da maioria dos relevados do futebol. Eu não conhecendo todos os estádios dos estádios do Brasil, dou um exemplo pela positiva, onde fui jogar ao campo do Corinthians. Aquilo é que é um gramado. Mas é que aquela relva não tem nada com esta relva. A qualidade não é nada disto. Aquela relva é a relva que todas as equipas, todos os clubes na Europa têm. Que é a relva que nasce do subsolo. Não é a relva que tem um colchão por baixo, como é a maioria das relvas aqui no Brasil. Não é? Isso é um problema de estrutura. Não é e chegando aqui, Flamengo. Você disse que o Fluminense ontem jogou aqui com o São Paulo. Hoje jogou o Flamengo. Os homens também não podem fazer milagres. Não é? Apesar do relvado não ser bom. Mas também não podem fazer milagres. É a mesma coisa que isso. Tu não vê, pode ser um grande treinador. Se não tiveres bons jogadores, esquece. Jorge, aqui, Raíza Simplício, Gol.com. Jorge, você falou bastante sobre a falta de opções, agora jogadores lesionados. Você tem o Léo que está indo para o Milan, você tem o Diego que só volta ano que vem, você tem o centroavante que você queria e ainda não chegou. Nem chega. Enfim, sobre esses outros setores, você já pensou em conversar com a diretoria a respeito de reforços? Acho que principalmente a posição do Diego, uma posição importante. Na zaga também, né? Na zaga... Não preciso, nós temos, acredito nos jogadores que estão na zaga, caso o Tuller, do Rodolfo, o próprio Dantas, que é um menino que já trabalha comigo há um mês e meio, já está a perceber o que é que eu quero como um central. E aí acho que a gente tem algumas soluções. Agora, para a frente não tens, tu tens uma equipa que tens 5 volantes, 4 laterais direitos, com a saída do Léo 6 centrais, e depois olhas para a frente, não vês um centroavante de raiz, tens um 9,5 que é o Bruno, o outro 9,5 que é o Gabi, mas não tens o 9. Mas dentro daquilo que é possível, a direção do Flamengo tem-me dado o que é possível. Há coisas que se calhar não se pode conseguir financeiramente, não é o momento. Contratámos um central que para mim, o Pablo, o primeiro jogo que fez, e vocês vão ver que quando ele tiver mais confiança vai ser uma surpresa para todos. Um jogador que jogava na segunda divisão em Espanha, mas que eu conhecia, baratinho, não é? Se fosse em Portugal a ziga era da loja dos 300. E portanto é tudo isto que nós estamos a tentar com noção. E você disse bem, tu perdeste o Flamengo perdeu o Diego, e tu já não vais ter mais o Diego, perdeste o Léo, não vais ter mais o Léo. Quem é que pode? Eu gostava que a direção do Flamengo está atenta a isso, ainda estou a tentar ver se me conseguem dar ao Flamengo mais um jogador com características ofensivas para poder fazer face a quando há alguma lesão, de não termos um rendimento a 80 e depois quando tu mudas não tens 80, passas a ter 50, ter isto mais equilibrado.
Jorge, aqui é a Aline, mais tarde, do Esporte Interativo. Primeiro, seguindo um pouco essa linha da Raíssa, você falou bem na sua primeira resposta que você tem alguns jogadores que você não pode contar e que com isso o time acaba perdendo bastante. Que na Europa você falou que era mais ou menos assim também, de 3 em 3 dias você acabava jogando, mas perder... Sim, enfim, mas perder esses jogadores nesse momento, você acha que você tem que criar? Porque você chegou a comentar, eu tenho que criar, todo mundo fala, estou criando, enfim. Você acha que você de fato tem que criar ou é a necessidade de um elenco? Você acha que apesar de todo mundo dizer que o Flamengo tem um elenco muito forte, não é tão forte assim, por não ser equilibrado? E queria que você falasse também, enfim, um pouquinho sobre a sua atitude quando o Lincoln se machucou, que a gente lá de cima ficou tentando entender. Não sei se você estava pedindo para ele sair de campo, você estava tentando entender o que tinha acontecido, mas você parecia bem nervoso. Claro, quando tu tens uma equipa como o Flamengo e como as equipas que eu treinei, não é? Sempre com objetivos de ganhar as competições onde estão inseridos. Tu sabes que jogas 3 em 3 dias, então tens que ter opções e que não sejam muito diferenciadas. Quando um sai e o outro entra, portanto ter ali o setor de 2 jogadores muito ao mesmo nível. E o Flamengo para trás tem muitos jogadores ao mesmo nível. Eu, por exemplo, eu posso trocar um lateral esquerdo ou lateral direito, joga quem jogar e não se nota muita diferença. Ambos têm um equilíbrio, têm um valor muito parecido, não é? Uns dos outros. Lá na frente já não é assim. Mas isso agora não importa. O que é que isso importa agora? Falar um pouco nisso. Só se nós ainda temos a possibilidade, não sei quantos dias, até a janela fechar, de poder fazer aqui um equilíbrio na frente, para quando mudarmos e não haver muita diferença. Mas vocês vão questionar sempre isto, porque vão questionar mais uma lesão aqui, menos uma lesão ali, porque vai haver, porque a gente está a jogar no limite do risco. Nós sabemos que há 6, 7 atletas, como eu vos avisei, têm feito os jogos todos e portanto não tem descanso, não há rolemã, não é? Eu faço 4, mas na frente, reparem que é que na frente eu só mudo alguma coisa. Não mudo, só mudo se for obrigado, não é? Não tenho o Arrascaeta nem o Everton, e o resto eu não mudo, não é? E com eles fora ainda pior. Quanto ao Lincoln, o que é que eu quis que acontecesse? É fácil, não é? Imagina, o Lincoln estava no chão, fora de jogo, se o adversário fizesse um contragolpe, com o Lincoln ali havia fora de jogo. Não havia fora de jogo. Eu estava a pôr a minha equipa de defesas, porque também no jogo não se aperceberam, estão recebidos e têm que estar recebidos, mas se o Botafogo sai num contragolpe e se algum jogador do Botafogo, não é, olhasse para o jogo, e visse, e não digo que fosse inteligente, mas analisasse aquela situação e em vez de estar lá, não vinha para cá, porque tinha um atleta, tinha o keeper, o goleiro, como se chama, e tinha o Lincoln no chão. Não há fora de jogo. Então eu estava-lhe a dizer, põe-te fora do jogo, isto até rima, põe-te fora do jogo para ver fora de jogo. Jorge, Júlio Barros, calor esportivo, Bongo FM. Na última sexta-feira, o Felipe Luiz chegou ao Flamengo, foi apresentado. Quando você espera poder contar com o Felipe Luiz? E qual é a possibilidade do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro jogarem na quarta-feira? Bom, nós gostávamos que o Felipe Luiz hoje já pudesse, que fosse jogar 30 minutos, 20 minutos, pudesse-nos ajudar. Mas o Felipe Luiz chegou, como vocês sabem, a Copa América, a final foi a 7 de julho. E ele já não participou na final onde o Brasil foi campeão, justamente, e portanto ele nesse período já vinha de uma lesão na seleção, já estava, já não foi para a meia final nem para a final porque teve um problema muscular. Portanto ele está ainda numa fase de recuperação física, não só física como também clínica. E não sei até que ponto, para o jogo de quarta-feira, como vocês sabem, não está inscrito. Para o jogo do Bahia, vamos ver, agora o valor dele, não deixa dúvidas a ninguém, não é? Esse é mais outro, se eu não tiver um ala esquerda, vai lá tu, e ele também faz.
Ele tem algumas dúvidas que ele também faz. Ele também faz, tem qualidade para isso. Quanto à outra segunda pergunta, foi o que? Desculpa. O Arrascaeta. Eu gostava de ter os dois, não é? O departamento médico do Flamengo, eu queria expressar muito obrigado ao departamento médico e ao Dr. Tonur, a qualidade de um departamento médico e ter um médico como o Flamengo tem. Porque eu tenho experiência, sei o que é ter bons médicos e sei o que é ter bons jogadores. E, portanto, o Flamengo tem um grande médico. E se na quarta-feira algum destes dois jogadores estiver no jogo, eu tenho que lhe agradecer a ele pela recuperação espetacular que está a fazer. Se fizer, ou a Arrascaeta ou Everton Ribeiro. Sabendo que vamos assumir um risco para o futuro. Ok? Boa noite, Jorge Jesus. É a Roberta Barroso, da TV Bandeirantes. No final dessa partida, a gente viu a torcida gritando: vamos virar Mengo, já pensando na virada na quarta-feira. Como isso pode servir de combustível para o Flamengo buscar a reação, virar de fato esse jogo e conseguir essa classificação? Antes de responder à sua pergunta, estou habituado à minha carreira de treinador, muitas conferências de imprensa. Eu aqui fico satisfeito. Na Europa não se vê tantas jornalistas femininas. Fizeram 1, 2, 3, 4. Fico muito satisfeito de vocês terem uma paixão muito grande pelo futebol e saberem pôr essas questões. Respondendo diretamente à sua pergunta, é um sinal que a torcida acredita na equipa, que a torcida acredita que nós podemos, e nós também acreditamos, equipa técnica e jogadores, que vamos virar o jogo. A sorte do jogo também pode ter alguma influência, como é óbvio, no nosso pensamento, mas com esta energia positiva e com este transportar para dentro do campo na quarta-feira. E se penso que na quarta-feira o Maracanã vai estar, se não tiver lutado, está próximo disso, é uma energia muito boa para que os jogadores, mesmo não tendo muito tempo de recuperação, alguns deles, porque a equipa do Emelec já jogou ontem, a equipa do Emelec não está a disputar o primeiro lugar lá no Equador, portanto pôs a segunda equipa a jogar, mas nós acreditamos muito na alma e no coração e na vontade de vencer que os jogadores do Flamengo têm para, mais uma vez, para este jogo. Alô, mister, boa noite. David Sharp, dos Antenados na Jogada. Como é que é? David Sharp, dos Antenados na Jogada. Eu queria te perguntar o seguinte, duas coisas, na verdade. A primeira, em relação ao Berrio, do porquê você não utilizou ele contra o Emelec lá, sendo jogador da posição, preferiu improvisar o Rafinha, isso tem a ver com talvez a atuação dele contra o Corinthians lá em São Paulo. E a segunda questão, eu queria que você fizesse uma avaliação, até aqui, tem um pouco mais de um mês no Flamengo, da relação com a torcida, com os jogadores, com o país, com a pressão aqui de comandar o Flamengo, e comparasse com os dois grandes que você comandou em Portugal, o Benfica e o Sport. Primeira pergunta sobre o Berrio. É verdade, eu achei que uma eliminatória a 2 naquele momento, face às características do Berrio, que não é um jogador que nos dá muita segurança de bola quando nós estamos em posse, e por isso é que a minha ideia, falando com o Rafinha antes do jogo, foi essa. O Berrio é um jogador, na minha opinião, é muito mais valioso, tem muito mais capacidade quando joga no corredor central, porque é um jogador muito poderoso fisicamente, muito rápido, e podemos explorar como um avançado rápido por dentro, como estou a fazer com o Bruno Henrique. Quando tu tens um jogador na aula tem que ser um jogador valorizado individualmente sobre técnica, não é? E o Berrio não é essas grandes características dele, é as características do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, essas são. E foi, respondendo à sua pergunta, depois falou-me da segunda pergunta, que foi
a avaliação de... repara, o Flamengo, isto é tudo em produção, não é? O Flamengo tem uma torcida fora do que é normal, não é? Mas no estádio são os mesmos, são 70 mil. É exatamente dos mesmos que eu estava habituado a jogar quando treinava o Benfica e o Sporting. Era sempre 60, 70 mil no estádio. As exigências é mesmas. Seis campeão, ganhares e ganhares. Não ganhas, estás sujeito à crítica. Isso faz parte da nossa vida e, portanto, tens que perceber que a profissão que tu escolheste é esta e tens que perceber tudo que te envolve da emoção, que é o futebol e o sentimento. Mas tens que saber também que sabes o que é que estás a fazer, que é aquilo que eu sei que estou a fazer. Obrigado, senhores.